só para vocês saberem. Eu não tinha falado antes. Vamos lá. Então, os índices de lucratividade, começando pela margem líquida, margem bruta e margem operacional, tá? Qual que é a ideia da margem líquida e da margem bruta e operacional? Sempre você vai pegar o lucro e vai dividir pela venda. Sempre. Porque o que você quer fazer com isso? Você quer olhar quanto da sua venda que virou lucro. Ok? Por quê? O que a gente tem lá no nosso DRE? A gente tem DRE, a primeira conta é a venda, a receita, tá? A venda aqui, essa venda representa a receita. Então, a primeira conta que você tem é a receita. E aí você vai descontando coisas. Você vai descontando o custo do produto vendido, o custo da matéria-prima, custo de funcionário, né? Custo operacional. Você vai descontando coisas, juros, você vai descontando imposto. Ou seja, o melhor das hipóteses, o que você ganha é a venda. Só que você não vai ganhar só a venda, porque você ainda vai pagar muita coisa sobre isso. Então, assim, o que as margens me dão é, de tudo que eu vendi, qual o percentual que sobra? É isso que eu quero saber. Legal, eu vendi 1 milhão, mas se eu gastei 1,2 milhão, babou, não adianta de nada. Então, o que eu quero ver aqui é, eu vendi 1 milhão, quanto que sobrou de lucro para mim? Ah, sobrou 50 mil, sobrou 100 mil, e aí isso vai vir em porcentagem. Eu vendi 1 milhão, sobrou 10% para mim, 15% para mim, ok? Então essa é a ideia da margem, dizer em percentual quanto por cento da venda que sobrou, ok? E a gente tem 3 tipos de margem: margem líquida, bruta e operacional. E elas funcionam da mesma maneira. A margem operacional, você vai pegar o lucro operacional e vai dividir pela venda. A margem bruta, você vai pegar o lucro bruto e vai dividir pela venda. E a margem líquida, você vai pegar o lucro líquido e vai dividir pela venda. Ok? Então é sempre margem. O negócio seguinte é o tipo de lucro que você vai pegar. Ok? Então, margem líquida, lucro líquido. Margem bruta, lucro bruto. Ok? Não tenho que errar. Mas vamos entender um pouquinho melhor, porque assim, como a prova vai ser uma coisa mais de vocês refletirem, fórmula vai estar tudo aqui no slide, né, galera? Então, assim, não é aquela coisa de, tem que decorar a fórmula. Não precisa, vai estar tudo aqui. Então, o principal é vocês entenderem. A margem bruta, por exemplo, ela vai pegar o lucro bruto e vai dividir pela venda. Qual que é a ideia do lucro bruto? O lucro bruto é você pegar a venda e você vai tirar o seu CMV, basicamente o seu custo de matéria-prima. O que eu estou tentando ver com a margem bruta? Estou tentando ver assim, quanto de margem que eu tenho, ou seja, eu compro um produto e revendo ele por quanto? É isso que eu quero ver. Quanto que eu consigo colocar de margem em cima do que eu compro? Quanto que eu gero a mais do que eu compro? Então, digamos que, sei lá, eu comprei R$ 100 em tecido de camisa. Por quê? Não sei, mas eu fiz isso. E aí eu gerei produto, vendi essas camisas e eu consegui vender, ganhar R$ 300. Ok? O que acontece? O meu lucro bruto vai ser o quê? 300 menos 200, porque eu gastei 100. Então, o que eu ganhei de verdade foi 200. Então, minha margem bruta eu quero ver assim, olha, da minha venda, quanto que realmente eu gerei de valor? Porque eu comprei um negócio que valia 100. Quanto que eu gerei de valor? Eu gerei 200. Ok? É como se fosse não sei se vocês já viram, um negócio chamado markup, é o preço que a loja coloca em cima. Então, quanto maior a margem bruta for, significa que se eu tenho um produto, eu consigo vender ele por um percentual mais caro, ok? A margem operacional, qual que é a ideia dela? Além de você tirar o seu custo com matéria-prima, você também vai tirar seus custos operacionais. Então, você vai tirar custo de vendedor, custo de aluguel, você vai tirar essas paradas também. Então, normalmente o que a margem operacional te fala é o quão eficiente a empresa é. Se operacionalmente a empresa é boa, esse é o principal. Se a empresa ela consegue operacionalmente gerar dinheiro, ou seja, se ela compra matéria-prima, paga seus funcionários, paga todo mundo e ainda sobra dinheiro, significa que operacionalmente ela é boa, ou seja, o negócio dela funciona. Ok? Significa que o negócio dela funciona. Quanto maior a margem operacional, significa que ela tem uma gordura maior, ou seja, o negócio dela é melhor ainda, tá? Quanto maior a margem, melhor é o negócio. E a margem líquida é a principal delas, galera. Por quê? É o que sobra pro cara.
lucro líquido dividido por venda. Ou seja, depois tu pagar tudo, tu pagar juros, tu pagar imposto, tu pagar a parada toda, quanto que sobrou na mão? Esse é o mais importante, a margem líquida. Que é que a galera quer saber mesmo que quando você está analisando empresa, analisando investimento, ou quando você vai analisar se você vai entrar ou não no negócio, é isso que você quer saber. Tá bom, legal. Ah, vende pra caramba, pô, maneiro. Ah, a estrutura é boa, mercado é ótimo, tá, mas quanto que sobra para mim? Isso é margem líquida. Então a ideia é, se eu vendi 100 mil, mas sobrou de lucro líquido para mim 20 mil, a margem líquida é o quê? 20%. 20 mil dividido por 100 mil vai dar 20%. Ou seja, de tudo que eu vendi, o que sobra para mim é 20%. Ok? Óbvio que quanto maior a margem líquida, melhor vai ser para o negócio, porque significa que está sobrando mais dinheiro para a empresa e a empresa está numa situação melhor. Ok? Agora eu vou fazer aqui com vocês, eu trouxe duas empresas para a gente comparar, tá? Eu vou calcular com vocês e a gente vai comparar para ver qual está em melhor situação, semelhante ao que a gente fez lá no trabalho, tá? Trouxe a Magazine Luiza e trouxe as lojas americanas. Tranquilo? O que eu peguei? Peguei lá daquele site que vocês pegaram também, aquele site maldito que tem 1 bilhão de contas e que as contas não batem, mas que é mais fácil do que você entrar no site da empresa, baixar PDF, então eu peguei de lá, tá? E aí aqui tem receita total, lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido. E é só isso. Esse receita total é venda, tá, gente? É lá da RE, a primeira conta. É isso que a gente precisa para calcular as margens. E aí vocês vão ver que as empresas são semelhantes, elas são concorrentes, tá? Elas não são idênticas, mas elas são bem semelhantes, tá? Então, primeiro vamos calcular a margem líquida, ok? Primeiro vamos calcular a margem líquida não, a margem bruta, ok? Vamos calcular a margem bruta, tranquilo? Margem bruta, vamos calcular de quem? Da Magazine Luiza, tá? Margem bruta Magalu, que é o ticker da Magazine Luiza, tranquilo? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer para calcular a margem bruta? A gente vai pegar o lucro bruto, que é 5.553,96, ok? 5.593,96 e vai dividir pela venda. 19.886,31. Eu queria estar no Excel agora. Quanto é que isso vai dar? Sinto falta da galera respondendo na sala de aula. Vou ter que ver isso aqui. 5.553,96 dividido por 19.886,31, 0,027, ok? Então, 0,027. Isso aqui é 2,7%, tá, galera? Isso é 2,7%, beleza? Ou seja, a margem bruta... Não, peraí, fiz alguma cagada aqui. Tá dando muito baixo. Ah, sabia. Na verdade é 0,27, tá? A margem bruta tava dando muito pequenininho. Vou até fazer aqui de novo com vocês. A margem bruta, então, é 27%. Ok? O que significa? Significa que ela consegue colocar em cima dos produtos dela, 27,9%, tá? Em cima dos produtos dela, ela consegue botar 27,9%. Ou seja, ela comprou a matéria-prima, ainda mais a Magazine Luiza, sei lá, ela comprou a geladeira. A geladeira custa R$ 1.000. Ela comprou direto da fabricante, comprou da Brastemp lá. Consegue botar 27,9% em média, tá? Em média. Ou seja, ela consegue vender R$ 279 mais caro em cima da geladeira, tá? É o quanto ela consegue de diferencial em relação à matéria-prima dela. E aí, vamos olhar as lojas americanas. Margem bruta, LAME das lojas americanas. É a mesma ideia. Vamos lá, vamos pegar o lucro operacional. Lucro operacional não, desculpa, o lucro bruto. Vou pegar o lucro bruto aqui. E vamos dividir. Aqui. E vamos dividir pela receita total dela aqui. Ok? Vou pegar a receita total dela. A ideia é a mesma. Ok? Mas é claro, como são empresas do mesmo setor, eu vou poder comparar uma com a outra. Então eu vou pegar 6.894 e vou dividir por 18.956. 18.956. Isso vai dar 0,027.
0,36. Ok? 0,36. Ou seja, a margem das lojas americanas é maior do que a margem da Magalu. Galera, pode ter dado um pouco diferente de vocês, tá? Porque eu dei umas arredondadas aqui. Mas a ideia é a mesma. Tranquilo? Então, o que significa a margem da loja americana ser melhor? Significa que ela consegue cobrar um preço maior. Ela provavelmente ela tem uma margem maior, ou seja, ela cobra um preço maior do que a Magalu, do que a Magazine Luiza, ok? Ela consegue botar em cima. Então, por exemplo, uma geladeira lá que custa. Para as duas elas compram R$ 1.000, a Magazine Luiza vende mais barato ou coloca uma margem menor do que a loja americana. Eu sei que vocês vão pensar, pô, então eu adoro a Magazine Luiza. Você está pensando como cliente, galera. Pensando como empresa, o melhor é o quê? Margem bruta ser maior. Por quê? Significa que a empresa consegue cobrar mais caro. Tranquilo? Então, nesse caso, a margem bruta das lojas americanas é melhor que a margem bruta da Magazine Luiza. Tá? Agora vamos para a margem operacional. Margem operacional é a mesma coisa. Tu vai pegar lucro bruto. Pegou aqui o lucro bruto. Deixa eu pegar a margem bruta. Agora vamos fazer a margem operacional da Magalu. Margem operacional da Magalu, mesma ideia. Botei um zero ao invés de operacional. Vamos lá, mesma ideia. Aqui, ao invés de eu botar 5.523, eu vou botar 1.218. Ok? 1.218. Vou dividir pelo quê? Mesma coisa. Todas eu divido pela mesma coisa. Eu divido pela venda total. Então não tenho o que errar. Embaixo eu não preciso nem mudar. Dá até para reaproveitar, que nem eu fiz aí. 1.218 dividido por 19.886. 0,061. 0,061. O que significa isso? Significa que a Magazine Luiza tem uma margem operacional de 6,1%. Ok? O que significa? Significa que depois dela pagar os funcionários, pagar o aluguel das lojas, pagar o financeiro dela, o back-office dela, pagar tudo isso, sobra 6,1% para ela. Ou seja, percebam que caiu pra caramba, certo? Ou seja, sempre a margem operacional, ela tem que ser no mínimo igual da margem bruta. Por quê? A margem operacional, você está tirando. O lucro operacional sempre vai ser menor do que o lucro bruto. Porque você está tirando o pagamento de funcionários, aluguel, então ele sempre vai ser menor, então a margem operacional sempre vai ser menor. Ok? Menor ou igual na teoria, mas é sempre menor na vida real, tá? Porque só se você não tiver funcionários, né, aluguel, e mesmo assim é relativo, tá? Então, enfim, sempre vai ser menor. Vamos fazer agora das. Professor. Boa noite, Vinícius. Ficou sem áudio. Professor Vinícius.
E aí, Vinícius, nada ainda de áudio? Fala aí, galera. Voltei dos mortos aqui. Faltou luz. Na hora que eu estava fazendo a breguete, faltou luz. Deu um pique de luz, tive que reiniciar aqui tudo. Então, espero que vocês estejam me ouvindo agora. Peraí que eu vou abrir aqui as paradas de novo aqui. Aqui é dessa maneira mesmo, não tem jeito. Bem que em sala de aula às vezes acontecem umas paradas dessa também. Então vamos lá. Voltar aqui, fingir que nada aconteceu. Estou bem, estou vivo. Estou ouvindo? Ah, então beleza. Deixa eu compartilhar com vocês o negócio de novo. O slide, voltando. Aceitar todo mundo que eu tenho para aceitar aqui. Deixa eu ver se ainda está gravando. Provavelmente não. Ainda está gravando, meu Deus. Pegou até a falta de luz. Vamos lá. Espero que não falte mais, mas agora vocês já sabem. Se acontecer alguma coisa, faltou luz de novo, mas acredito que não. Espero que não. Vamos lá. A gente parou onde? A gente parou. Foi. Está fazendo a Vinícius, tá margem. cortando Não era isso? áudio. Era a margem operacional, não era? Então vamos lá. Vamos voltar aqui à margem operacional. Oi? Estão me ouvindo ou não? Vocês não estão me ouvindo? Tá picotando o áudio, é isso? Tá picotando o áudio, professor. Tá, peraí, deixa eu ver se melhora aqui. Aqui a internet deve estar voltando também depois da falta de luz. Deu uma melhorada ou não? Sim. Melhorou? Vamos lá. Tentar falar com calma também para vocês ouvirem bem. Então, vamos fazer agora o lucro operacional. Ok? Como é que a gente vai fazer o lucro, ou a margem operacional? Para a gente fazer a margem, vou voltar aqui de onde a gente estava. A gente já tinha feito a margem operacional da Magalu, não tinha? Vou botar aqui, margem operacional eu faço de novo, não tem problema. Vai ser lucro operacional. Tinha, né? Tinha dado quanto? Não tinha anotado? Ah, se tivesse. Deu 6,61%. Ah, tá. Deu 6,1%. Isso aí. 6,1%. Vamos agora fazer a margem operacional das lojas americanas. Da Lame. Lojas americanas, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos lá, a gente pega o lucro operacional. Certo? Pegar o lucro operacional. Oh, é só o valor. E vamos dividir pela receita total. Ok? Dividido pela receita total. Tranquilo? Isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar 729,45 dividido por 18,956
vai dar 0,038, ok? 0,038, que é 3,8%. Tranquilo? 3,8%. O que significa? Margem operacional da Magazine Luiza é maior que a margem operacional das lojas americanas. Significa, então, que a Magazine Luiza, antes a margem bruta tinha dado o quê? Menor, não é? Ou seja, a Magazine Luiza ela cobra um preço, entre aspas, menor, ou seja, ela não consegue cobrar tanto. A lojas americanas consegue cobrar mais, que tinha dado 36%. Mas a margem operacional da Magazine Luiza é maior do que a margem operacional das lojas americanas. Que significa que a Magazine Luiza provavelmente é mais eficiente do que as lojas americanas. Magazine Luiza é mais eficiente que as lojas americanas. Ok? Por isso que ela consegue compensar. O custo dela operacional é menor, então a margem operacional dela é melhor que a margem operacional das lojas americanas. Ok? Muito provavelmente isso acontece por quê? Porque a Magazine Luiza é uma empresa que investe muito nessa parte de tecnologia, em e-commerce. Então, muito provavelmente, ela tem a operação dela é mais barata. Ok? E margem, galera, percebam, quanto maior a margem, melhor, ok? Em todas é isso. Quem tiver maior margem aqui vai ganhar. Até agora tá 1 a 1. A lojas americanas tem uma margem operacional maior, a Magazine Luiza tem uma margem, a loja americana tem uma margem bruta maior, a Magazine Luiza tem uma margem operacional maior. Vamos agora ver a margem líquida da Magazine Luiza. A margem líquida da Magazine Luiza vai ser, a gente vai pegar o lucro líquido e vai dividir pela receita total. Então percebam, gente, que é sempre a mesma parada. É muito simples. Lucro líquido dividido pela receita total. Então vamos pegar aqui 921,83 e vamos dividir por 19.886. 0,046, ok? Que dá 4,6%. A margem líquida sempre vai ser menor do que a margem operacional? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, mas normalmente é, tá? Porque você vai ter imposto ainda depois. A margem líquida leva em consideração a retirada de imposto, leva em consideração pagamento de juros, a não ser que a empresa tenha tido algum ganho não recorrente, ou seja, vendeu um imóvel, alguma coisa assim, uma parte financeira muito forte, ela aí sim, se ela tiver uma parte financeira muito forte, a margem líquida pode sim ser maior do que a margem operacional. Tô gravando sim, tá, galera? Fica aí que tranquilo que eu tô gravando, tá? Então, a gravação continua provavelmente até depois que eu cair, a gravação fica. Ela só é cancelada depois. Mas pegou até a falta de luz. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o lucro líquido das lojas americanas e vamos dividir pelas mesma coisa, venda das lojas americanas. Isso aqui vai dar 704 dividido por 18.956, 3,71%. Ok? 3,7%. Ou seja, o lucro líquido das lojas americanas também é menor do que o da Magazine Luiza, ok? Então é assim que a gente define, a gente vai calcular as três margens e deu 2 a 1 é a melhor empresa? Não, tá, gente? Não é assim. Na vida real tem que ter uma justificativa. A principal provavelmente a Magazine Luiza, ela tem uma margem operacional menor porque ela cobra preços mais baratos do que as lojas americanas. É uma margem bruta. A margem operacional é menor porque ela é mais eficiente. Ela sendo mais eficiente, a margem líquida também é menor, ok? É basicamente isso que a gente sempre vai comparar. Quanto maior as margens, melhor. Galera, vou abrir aqui, eu vou parar essa primeira parte aqui e depois a gente volta em retorno sobre o capital ROI e ROA. Vocês entenderam até aqui mesmo com as interrupções? Se tiver alguma dúvida, pode escrever ou pode falar, não tem problema nenhum, tá?
Ficar aqui esperando, se tiver alguma parada, senão a gente prossegue. Tá? Vamos ver. Sobre arredondamento. Se pode arredondar, isso você quer saber? Se fizer no Excel, cara, tanto faz. Se fizer no Excel, você pode botar 1, 2 casas decimais. Fazendo no Excel, então, eu vou ver teu cálculo. Sim, quando estava corrigindo prova, quem não botou cálculo, me dava um pouco mais de trabalho para corrigir, que eu tinha que ir lá fazer, né? Aí eu levava a consideração bem próximo. Agora, quem botou cálculo, eu via que a fórmula estava certa, tipo, esse dividido por esse, eu nem olhava o número. Só olhava a fórmula certa. Entendeu? Então, assim, não precisa se preocupar com 1, 2, 3 casas decimais. Não é esse o problema. Cada margem, sim, tá? Cada margem tem um objetivo específico. Sim, a margem bruta tem o objetivo de analisar o quanto que a empresa consegue gerar de valor ou o quanto que ela consegue colocar de... quanto que ela consegue aumentar o preço dela em relação ao custo dela, em relação à matéria-prima dela, ou seja, que nem eu falei, se a Magazine Luiza compra uma televisão, quanto que ela consegue botar um markup que se chama, quanto que ela consegue botar em percentual em cima daquilo, ok? Para vender, isso é margem bruta. A margem operacional mostra o quão eficiente a empresa é, tá? Se a empresa, quanto que ela consegue gerar operacionalmente, a eficiência dela, ou seja, pagando todo mundo, pagando matéria-prima, quanto que ela consegue gerar de lucro. E a margem líquida, que é a mais importante, é quanto de dinheiro a empresa gera. Pagando tudo, pagando dívida, pagando tudo que ela tem que pagar, o quanto ela gera. E ela é a mais importante, tá? Ela é a mais importante. Mesmo, por exemplo, digamos aqui que na margem operacional a lojas americanas ganhasse, margem bruta as lojas americanas ganhasse. Se chegasse na margem líquida e a Magazine Luiza ganhasse, é a mais importante, tá? Não importa, porque o que importa é o que sobra de lucro líquido, tá? O resto é só mais para a gente analisar. Logístico, sim, entra no operacional. Entra no operacional, na parte operacional. O bruto é basicamente matéria-prima. A parte logística entra na operação. Por isso também que a Magazine Luiza está numa situação melhor operacional do que as lojas americanas. Porque ela tem galpões logísticos pelo Brasil inteiro. Isso foi uma das vantagens. Por isso que ela vem crescendo. Exatamente. Por isso que ela vem crescendo muito. Porque a logística dela é muito melhor. Ela tem muito mais facilidade para vender no Nordeste, onde ela tem galpões lá, no Sul também, onde ela tem galpões no Norte. Enquanto a lojas americanas não, sempre focou muito em São Paulo e Rio. Então os galpões dela são só aqui, o que fica muito caro mandar para lá. Então foi uma das sacadas da Magazine Luiza. Então por isso que ela também é melhor. Por enquanto, né? Agora, então, fechamos aqui. Vamos para a segunda parte, galera. Vamos agora para o ROI e ROA. Também são índices de rentabilidade. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem 5 índices de rentabilidade, mas eles são muito parecidos, tá, gente? São muito parecidos. Como qualquer índice de rentabilidade, adivinha o que você vai pegar no ROI? Você vai pegar o lucro. Você vai pegar o lucro. No caso aqui, você vai pegar o lucro líquido, ok? No ROI ou ROA. Ele tem vários nomes, tá? Retorno sobre investimento, retorno sobre o ativo, retorno sobre capital, índice do... Mano, é um monte de nome, tá? Mas a ideia, basicamente, o que eu mais uso é retorno sobre o ativo, tá? Pensa comigo, se ele é o retorno sobre o ativo. O que é o retorno de um investimento? O retorno de um investimento é o lucro líquido, ok? E adivinha só, sobre o ativo. Então você vai dividir pelo ativo total, ok? Por isso que a fórmula é isso. Você vai pegar o lucro líquido e vai comparar com o ativo total. Para que eu estou fazendo isso? Mesma coisa lá do endividamento, que tem o endividamento total. Eu pego o quê? A dívida e divido pelo ativo total. Por que eu faço essas coisas? Divido sempre pelo ativo total. Eu quero comparar o lucro que eu estou tendo aqui, o lucro líquido, com o tamanho da empresa. Porque se eu chego para você e falo, ó, tem um negócio dando 100 mil e tem um outro dando 20 mil. Tu vai falar, porra, 100 mil é melhor. Tá dando mais, né? Só que quem tá dando 100 mil é a Vale. Quem tá dando 20 mil é o cara aqui do trailer, aqui de baixo. Tá vendendo via iFood, tá? Porque senão não pode ir lá embaixo. Mas enfim, o cara tá ganhando o quê? 20 mil. Porra, eu vou falar, vale muito mais a pena o cara do trailer. Pô, o cara tá tirando 20 mil, provavelmente não tá vendendo só sanduíche, provavelmente, mas, cara, vale muito a pena. Então, o que eu faria? Abriria um monte de trailer que nem o dele. Melhor do que eu ter uma empresa que nem a Vale, que é gigantesca, e tá dando só 100 mil. Não vale a pena.
Então, mesmo uma dando mais lucro do que a outra, você tem que comparar o lucro, não só olhar o lucro, mas você tem que ver o lucro em relação ao tamanho da empresa, em relação ao que ela tem para trabalhar. Uma empresa muito grande pode gerar muito mais dinheiro, ok? Então, é essa a ideia do retorno sobre o ativo. O quanto dessa empresa gera lucro líquido de lucro em relação ao que ela tem, em relação ao tamanho dela, em relação ao ativo total, ok? Então, o que o ROA vai comparar? Ele vai comparar rentabilidades em relação ao tamanho da empresa, tá? Então aqui eu dei um exemplo idiota. Você tem o lucro líquido e o ativo total. Pô, você tem dois números, aquela que, porra, não tem como errar. Dois números você vai fazer o quê? Subtrai, multiplica. Porra, a fórmula tá em cima, não tem como errar. 1.200 dividido por 26 mil. Ok? Eu errei, tu vê, não tem como errar e eu esqueci de botar um zero. Genial. Vamos lá, 1.200 dividido por 26 mil, 0,046. Ok? O que significa zero, que é 4,6%? O que significa um ROA de 4,6%? Significa que a empresa consegue gerar com o ativo todo dela 4,6% desse ativo. Ok? Ah, professor, existe um número bom? Quanto maior, melhor, tá? O número vai depender do setor. Tem setores que geram um retorno maior, tem setores que geram um retorno menor. Então, por isso que lá no trabalho eu sempre peço para vocês compararem a empresa em relação ao ano anterior dela ou a empresa em relação a um concorrente dela, porque aí está no mesmo setor. Tranquilo? E aí, esse é o ROA, tá? A gente tem um outro muito parecido, que é o ROI. Return on Equity. Nossa, 6 anos de BEL para isso. Então vamos lá. Qual que é a ideia? É o lucro, é basicamente o retorno sobre o patrimônio, tá? Adivinha só então o que você vai fazer? O outro era o retorno sobre o ativo, certo? Esse é o retorno sobre o patrimônio. A palavra retorno continua, não continua? Então é o lucro líquido ainda. Só que mudou o que? Antes era sobre o ativo, agora é sobre o patrimônio. Ou seja, a mesma ideia. Tá, então para que serve? Você tem dois índices iguais? Não, esse aqui, ele vai te dar o retorno sobre o patrimônio, tá? Legal, você está lendo a fórmula. Mas a ideia, o que é o patrimônio? O patrimônio é o capital próprio, ou seja, é a galera que botou o dinheiro lá. É a galera que botou o dinheiro na empresa, ok? Então o que eu estou vendo aqui é, se você coloca dinheiro nessa empresa, tanto é que no patrimônio tem ações, por exemplo. São os sócios da empresa, tá? Então se você botou dinheiro na empresa, ou seja, o patrimônio dela, quanto que isso vai gerar de retorno para você? Quando você está analisando uma ação, por exemplo, de uma empresa, se ela é boa ou ruim, a primeira parada que você olha é isso, porque é o retorno como investidor que aquela ação vai te dar, que aquela empresa vai te dar. Então, se você olhar agora o ROI, sei lá, ROI do Banco Itaú é 20%, mais ou menos. Ou seja, a ideia é que se você colocar lá, comprar uma ação do Itaú, vai te gerar 20% em lucro. Ok? Óbvio que ele não distribui todo o lucro, mas é só, ele gera 20% em lucro daquele valor. Ok? Então, quanto maior o ROI, significa que a empresa ela trabalha mais eficiente com o dinheiro do sócio. E é isso que o sócio quer, ok? Ele quer botar dinheiro e ganhar o maior percentual possível, tá? Aqui eu também trouxe um exemplo bem esdrúxulo, que peguei lucro líquido, PL, 1.200 dividido por 16 mil, 8,1%. Também depende do setor. O ideal é sempre você comparar um ano em relação ao outro. E quanto maior, melhor. Ok? Trouxe aqui de novo Magazine Luiza e Lojas Americanas. Façam suas apostas. Quem tem o maior ROA e quem tem o maior ROI? Escreve aí nos comentários. Não, mentira, não precisa fazer isso não. Vamos lá. Vamos pegar... O que a gente precisa para calcular? A gente precisa do lucro líquido. Ok? Então vamos pegar o lucro líquido da Magalu, vamos botar aqui. Botar lucro líquido, vamos pegar ROA Magalu. Então a gente vai precisar do lucro líquido dela, que é 921,83. É retorno sobre o ativo, adivinha só outra coisa que a gente vai precisar, ativo total. Então eu vou pegar lucro líquido e vou dividir pelo ativo total. Isso aqui vai dar 921 dividido por 19,791
0,046, ou seja, 4,6%. Esse é o retorno sobre o ativo da Magalu. Agora vamos ver o retorno sobre o ativo das lojas americanas. A Lame ou Lasa, depende como tem gente que chama. Vamos fazer a mesma parada. Lucro líquido, 704,05. E vamos pegar o ativo total. Percebe que o ativo da Lojas Americanas é muito maior do que o ativo da Magazine Luiza. Ou seja, muito provavelmente esse retorno vai dar bem menor. Por quê? As Lojas Americanas têm número de lojas muito maiores, ok? Isso é ativo. O número de lojas dela é muito maior. Então percebe, ela precisa de muito mais lojas e ainda gera um lucro menor, ok? Então, ó, o dela deu 0,02, deu 2,1%. Ou seja, o retorno sobre o ativo, levando em consideração o tamanho da empresa, quem está gerando mais lucro? O Magazine Luiza. As duas são do mesmo setor, vendem as mesmas coisas, ok? Talvez as lojas americanas vendam chocolate, vendam alguma coisinha a mais ali, mas a ideia é basicamente a mesma, ok? Então, assim, Magazine Luiza com menos lojas, com menos ativo, consegue gerar mais lucro. Novamente, Magazine Luiza tendo um desempenho melhor. Agora vamos ver o retorno sobre o patrimônio líquido, que é para quem quer investir. Qual que traz o maior retorno sobre o investimento? Você vai comprar ação ou da Magazine Luiza ou vai comprar ação das lojas americanas? Qual que gera mais lucro com isso? O lucro líquido continua a mesma coisa, só que agora, ao invés de eu pegar o ativo total, eu vou pegar o patrimônio, ok? O patrimônio líquido da Magazine Luiza é um pouco maior do que o patrimônio líquido das lojas americanas. Você vai falar, pô, mas por que isso? Porque ela já abriu capital, ok? A Magazine Luiza abriu várias vezes capital. Então ela pegou bastante capital próprio. Então a gente vai pegar 921,83 e vai dividir por 7.564. 12%. Ou seja, o que isso significa? Significa que se você investir na Magazine Luiza, você provavelmente vai ganhar algo em torno de 12%. Ok? Vamos agora para as lojas americanas. Mesma ideia, gente. Vamos lá. Vamos pegar o lucro líquido deixa, só que agora a gente vai pegar ao invés de pegar o ativo, a gente vai pegar o patrimônio. Ok? E por que o patrimônio das lojas americanas é pequeno? Porque ela tem muita dívida. Ok? Ela é mais endividada do que a Magazine Luiza. Então, o patrimônio é pequeno e o passivo é maior. Então, na verdade, é outro problema que a gente teria que calcular aqui o endividamento, mas não vamos... o lucro é 704,05. 704,05. Então, vamos lá. 704 dividido por 5.167, 0,13. Ou seja, o retorno das lojas americanas ainda é maior. Se você está investindo em percentual, o retorno das lojas americanas é maior. Então tu vai falar, professor, então qual que é a melhor empresa? Falou aí, falou pra caralho. Qual que é a melhor empresa? E aí a gente vai chegar naquela resposta inútil que vocês vão falar, pô, pra que eu tô estudando então? Que é o velho e bom. Depende. Depende do quê? Depende do que você espera da empresa. No momento, por exemplo, o retorno sobre o patrimônio líquido das lojas americanas é maior. E ela é maior em tamanho, ela tem um ativo muito maior. Mas me parece que a Magazine Luiza é mais eficiente, com menos faz mais. Ok? Então, você tem que ver o que você prefere, ou você prefere algo que está tentando mudar a maneira como o mercado funciona, como a Magazine Luiza. Ok? Galera, vou abrir agora aqui para dúvidas, se vocês tiverem alguma outra dúvida nesse tópico, sobre ROA e ROA. O ROA, vou explicar de novo aqui o ROA, então, vamos lá. Qual que é a ideia do ROA? É o retorno sobre ativo, ok? Então, qual que é a ideia do retorno? Retorno, lucro líquido. Retorno sobre o ativo, lucro líquido sobre ativo, ok? Não tem mistério. ROA, retorno sobre ativo. Mas assim, ok, tá, mas o que isso significa, professor? Significa que eu estou comparando o lucro líquido com o tamanho da empresa. Quanto maior for o ativo, maior é a empresa, ok?
Então eu não quero saber só quanto que ela gerou de lucro, eu quero saber quanto que ela gerou de lucro em relação ao tamanho dela. Porque quanto maior a empresa for, eu espero que ela consiga gerar mais lucro ainda. Que nem eu falei, se eu pegar sei lá, eu pego um shopping do Meia, pego o shopping do Meia e comparo com o Norte Shopping. Eu falo para você que o Norte Shopping dá 200 mil de lucro, o shopping do Meyer dá 100 mil. Pô, o shopping do Meyer tem um ativo bem menor, com certeza não é, tá? Mas o shopping do Meyer tem um ativo bem menor que o Norte Shopping. O ativo do Norte Shopping, no mínimo, o shopping é gigantesco. Então você espera que o Norte Shopping vai dar muito mais dinheiro. Então por isso que você faz o lucro líquido e divide pelo ativo. Ok? Pelo tamanho da empresa. Tranquilo? Se tiverem mais... Professor, tem dois tipos de retorno? Sim, é o retorno sobre o ativo, que é esse ROA. Por que tá com um monte de nome aqui? RCE, ROA, ROI, tem índice do POM, é tudo a mesma parada. Esse aqui é toda a mesma parada. Eu chamo de ROA, mas vocês também vão ver muito ROI. ROA e ROI são bem famosos, tá? Esses dois nomes aqui são bem famosos. Os outros são pouco usados. Os mais famosos são ROA e ROI, tá? É que eu prefiro usar o ROA porque o outro é ROE. Aí fica horrível, o ROI e o ROE. Aí fica muito ruim a fonética. E eu acho que retorno sobre o ativo é melhor do que retorno sobre o investimento. Então são dois. Esse é o retorno que a gente vê, o retorno sobre o ativo. O outro é o retorno sobre o patrimônio líquido, ROI. Ok? Qual que é a ideia? A mesma ideia. Retorno, lucro líquido, patrimônio líquido. Só que você vai dividir pelo patrimônio líquido ao invés de dividir pelo ativo, ok? Ao invés de você comparar com o tamanho da empresa, você vai comparar com o patrimônio líquido. E o que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o capital próprio da empresa, ou seja, é quanto que as pessoas botaram de dinheiro nessa empresa, os sócios botaram de dinheiro da empresa, ok? Professor, uma pergunta. Na parte do patrimônio líquido, tem a parte de ações de tesourarias, que são as contas redutoras. Então, Sim, no caso, seria o resultado do patrimônio líquido mesmo, né? sim, Mesmo não geral, tendo sim, ações de sim. tesouraria. Entra também, não é só, sim, entra tudo, é patrimônio líquido mesmo, geral, Ah, tá? tá bom. É claro, é que assim, ações de tesouraria, ela costuma variar, mas não em grandes proporções, entendeu? O ideal seria até não considerar, mas para cálculo geral sempre leva em consideração o patrimônio líquido, tá? A não ser que você tenha tido uma ação de tesouraria muito específica e que tem um tamanho muito grande naquele ano, e aí você vai ter que olhar o porquê dessa parada, que é estranho. Você aí sim você talvez tiraria do patrimônio líquido, mas não é comum não, tá? Não é comum. É, porque no caso, por exemplo, se a gente colocasse só o capital social, não ia pegar o patrimônio líquido, porque tem outras contas no Sim, patrimônio líquido também. Por isso que eu fiquei nessa dúvida, se será para considerar sim, tudo do sim. patrimônio líquido Mas ou ó, só tudo, é o tudo. capital. Leva em consideração tudo. Ah, tá bom, obrigada. Nada. E aí, então, isso aqui vai te dar o quê? Isso aqui vai te dizer o quanto de dinheiro quanto de retorno aquela empresa dá sobre o dinheiro. Ou seja, se o cara botar 100 mil em percentual, por exemplo, que é 8,1%, significa que ele, em média, aquela empresa vai gerar 8,1%. Para ele, não, tá, gente? Não é para ele. O lucro líquido da empresa não vai para o sócio direto. Aí que você tem a divisão entre lucro líquido e dividendo. Ela distribui um dividendo que é um percentual desse lucro líquido, ok? Então, não significa que o cara vai ganhar 8,1%. A empresa pode distribuir de dividendo só 2, tá? Isso aqui não é quanto você vai receber se você investir na empresa, não. Mas isso é quanto que a empresa vai gerar de lucro com o teu dinheiro. Essa é a ideia, ok? Se tiverem mais alguma dúvida, pode perguntar, galera. Se não, vamos ficar por aqui. Vocês estão liberados. Quem já, pô, já entendi tudo, tá incrível. Quem já estiver dormindo e falando, porra, não aguento mais ouvir a voz desse desgraçado. Professor, uma O de... pergunta. Referente à APS, quando é que você vai colocar no AVA? Então, a PS, agora, galera, tá tudo seguindo um padrão. Aqui, tipo, tá tudo extremamente padronizado. Tive a reunião com a coordenação hoje. Eles vão definir a data que eu vou botar a PS. Eles vão definir a data de vocês entregarem a PS. Tipo, eu virei uma marionete aqui. Eu não decido mais nada. Então, assim, quando eles falarem, eu já fiz a PS, mandei para eles darem um ok. E aí, quando eles falarem, eu vou postar, mas eu aviso para vocês antes, quando eu tiver essa data. Eu ainda não tenho, tá? Não sei quando que vai ser. Não sei, não me falaram ainda. Tranquilo? No que é baseado
o dividendo, assim, não existe uma lei, tá? Se a empresa quiser, ela não distribui nada. Se ela chegar e falar, ó, tive lucro, não vou distribuir nada. E dane-se. Tá? Ela não é obrigada a distribuir nada. Mas pega bem para o mercado e facilita financiamentos futuros ela distribuir dividendos, tá? Então tem empresas que pagam mais dividendos. Por exemplo, normalmente banco é uma das paradas que mais paga dividendo. O Banco Itaú paga dividendo pra caramba, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, tudo isso paga dividendo pra caramba. Seguradora também paga bastante dividendo. Empresas de energia paga bastante dividendo, de energia elétrica. Não as distribuidoras que são Light, não essas, as que geram energia elétrica. As geradoras pagam bem também, Taesa, transmissão também paga bem, ok? Mas não existe uma obrigatoriedade, porque até é uma troca. Se você distribui lucro, você deixa de reinvestir esse lucro na sua própria empresa, entendeu? Sim, se for para ter uma base, sim, significa o que a empresa pode fazer, mas aí você olha assim, pô, essa empresa tem um ótimo ROI, mas nunca distribuiu. Tu já vê que não é da empresa, a empresa é focada em crescimento, ok? Mas você já tem uma noção do que a empresa está fazendo, de como que ela está funcionando e do quanto ela pode chegar a distribuir. Então é uma boa noção. Isso aqui, cara, se você quer comprar ação, analisar mercado, uma das principais paradas que você olha é ROI. Preço sobre lucro, que é o PL, que é um outro índice que eu nem dou aqui, mas que é mais para mercado de ação. P sobre VP, que é preço sobre valor patrimonial, e o ROI. São os três que você mais usa para comprar uma ação. Você tem que sempre olhar os três. Galera, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vou encerrar por aqui, já vou parar a gravação. Devia ter parado antes, falei umas merdinhas aí no meio do caminho, né? Podia ter saído sem? Podia. Mas a gente não se controla. Agora tá em vídeo. Agora ferrou, não dá nem pra evitar.